Olá, meus queridos amigos. Na videoaula de hoje, nós trataremos de movimento circular e também de movimento circular uniforme. Bem, quando é que um corpo é dito em movimento circular? O movimento é dito circular toda vez que a trajetória descrita por esse corpo for uma circunferência. Então, a partir de agora, nós conheceremos um pouquinho mais sobre este movimento. Vamos lá? A primeira grandeza que nós iremos tratar nesse assunto será o deslocamento angular, o nosso delta-θ. O θ será o nosso ângulo. Quem é o deslocamento angular? O deslocamento angular ele vai medir o ângulo que o raio da trajetória fará com o meu eixo de referência, né? Então, se eu considerar aqui o eixo horizontal como sendo meu eixo de referência e considerar esta posição aqui como sendo a minha posição inicial, ou seja, a posição zero, o ângulo zero da minha trajetória, ou seja, o raio ele está sobre esta reta, formando um ângulo zero, ou seja, ele é paralelo e com o mesmo sentido aqui da minha orientação. E que essa partícula, esse corpo, ele se desloque no sentido anti-horário, né, efetuando este movimento aqui. Então, aqui nós temos demarcado 5 posições para esse móvel, né? A primeira posição, né, ele sai da posição 0, que é a posição inicial dele, e vai para a posição 2. Quando a partícula encontra-se na posição 2, o raio da trajetória forma com a direção inicial um ângulo de 45 graus. Beleza? E aí, ele continua o seu deslocamento indo para a posição 3. Neste momento, o raio da trajetória ele está na vertical, formando com o meu eixo de referência um ângulo de 90 graus agora. Continuando o seu movimento, ele está agora no ponto oposto, né, dessa circunferência. Ele está na posição 4. E neste momento tem um ângulo de 180 graus. E aí ele conclui o movimento indo para a posição 5. A posição 5 ele retorna à posição inicial. Então ele efetua uma volta completa. Então neste momento o ângulo que temos aqui é de 360 graus. Tranquilo? Então, quando ele saiu de 1 para 2, ele formou um ângulo de 45 graus. Quando ele saiu de 0, ou seja, da posição 1 para 3, ele formou um ângulo de 90 graus. Da posição 1 para a posição 4, um ângulo de 180. E uma volta completa na posição 5, ele efetuou um ângulo de 360 graus. Mas uma coisa importante aqui é que o nosso deslocamento angular ele não será medido em graus, ele será medido em radiano. E aí nós temos que lembrar qual é a relação entre radiano e graus, né? Então eu tenho que uma volta completa, como nós vimos aqui, ela corresponde a 360 graus. E 360 graus é o mesmo que 2π radiano, ok? E que meia volta é quando o ângulo é de 180 graus. Isso equivale a 180 graus, que é o mesmo que π radiano. Beleza? Legal. Então, nós trabalharemos e mediremos o ângulo em radianos, ok? Legal. Então, como é que a gente calculava o deslocamento quando calculávamos o ΔS? Né? O deslocamento era a posição final menos a posição inicial. O deslocamento angular ele vai ser calculado da mesma maneira.
o deslocamento angular, ele vai ser dado pela posição angular final menos a posição angular inicial, da mesma maneira. Então aqui nós temos as posições em graus e elas convertidas para radiano. 0 grau é o mesmo que 0 radiano, ok? 45 graus é o mesmo que π sobre 4 radianos. 90 graus, que é o ângulo 3, né, ele equivale a π sobre 2 radianos. Posição 4, que é o 180 graus, ele equivale a π radiano. E a posição 5, que é um ângulo de 360 graus, então esse ângulo equivale a 2π radiano. Então, como é que eu transformo esse ângulo em graus em radiano? Eu faço uma regrinha de 3, né? Se 360 graus é igual a 2π, 45 graus será igual a x. Então, a gente faz a regrinha de 3 para achar o valor de π sobre 4 radiano. Ok? Legal? E aqui nós temos alguns exemplos dados em relação à nossa figura aqui, né? Então, é possível afirmar que o disco se deslocou nos exemplos. Qual foi o deslocamento dessa partícula de 1 para 5? Ou seja, da posição 1 para a posição 5. De 1 para 5, ele efetuou uma volta completa. Então, como é que eu vou calcular esse deslocamento? Esse deslocamento, lembrando que tem que estar em rádio, né? Então, posição final, que é a posição θ5, menos a posição inicial, que é a posição θ1. Então, θ5 vale 2π, menos θ1, que vale 0. Então, o deslocamento da posição 1 para a posição 5 foi de 2π radianos. Ok? Da posição 2 para a posição 3. Da posição 2 para a posição 3. Ele saiu de um ângulo de 45 graus para um ângulo de 90 graus. A diferença disso é de 45 graus, né? Ou, se a gente for fazer em rádio, vai ser θ3, que vale π sobre 2, menos θ2, que vale π sobre 4. Fazendo essa diferença, eu acharei π sobre 4, que é o mesmo que 45 graus. Um outro exemplo é ele sair da posição 3 e ir para a posição 4. Então, neste caso aqui, o ângulo que o raio se deslocou foi de 90 graus, saindo de um ângulo de 90 para um ângulo de 180 graus, né? Então, eu terei aqui θ4, que vale π, menos θ3, que vale π sobre 2. A diferença disso dará π sobre 2, ou o mesmo que 90 graus, ok? Então, só para a gente lembrar, a unidade de medida de ângulo no movimento circular, ele vai ser medido em radiano e não em graus, ok? Então, vamos seguindo. Velocidade angular, representado pela letra grega ômega. Quem ela mede? Ela mede a rapidez com que o ângulo da trajetória se desloca. Então, essa rapidez ela vai ser medida de acordo com a variação do ângulo que o raio da trajetória forma com o meu eixo de referência. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade angular ela é medida em radiano por segundo. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui o carrinho 2, que parte do eixo vertical e se desloca em direção ao eixo horizontal, descrevendo esse arco de circunferência aqui. Bem, qual será a velocidade angular dessa partícula nesse trajeto? Então, a velocidade dela vai ser dada pelo
ângulo que ela percorreu para sair da posição inicial e chegar à sua posição final e o tempo que isso gastou. Então, eu preciso saber qual foi o deslocamento angular e qual foi o tempo que ela gastou. Desta maneira, é possível calcular a velocidade angular dessa partícula desta maneira aqui. Velocidade angular é igual ao deslocamento angular sobre o tempo. Então, neste meu exemplo aqui, o meu ângulo, ele seria um ângulo de 90 graus, né? Então, o meu delta-θ, ele seria igual a π sobre 2, né? E bastaria eu saber o tempo para que eu determinasse a minha velocidade angular. Tranquilo? Então, velocidade angular, ela é dada pelo deslocamento angular sobre o tempo. Agora, imagine que, nesse meu exemplo, uma outra partícula, que agora eu chamo de 1, partisse simultaneamente com a minha partícula 2, descrevendo um arco de parábola de raio menor do que da partícula 2. Porém, elas saem simultaneamente da mesma direção e chegam simultaneamente no meu eixo de referência, no meu eixo horizontal. Aí eu vos pergunto, qual das duas partículas possui velocidade angular maior? Bem, a velocidade angular das duas, elas serão iguais. Por quê? Porque, como nós vimos aqui, a velocidade angular, ela depende do deslocamento angular e do tempo gasto para ter esse deslocamento. Então, vamos analisar a partícula 2. Não me interessa o comprimento do arco, e sim o ângulo que ela percorreu para sair da posição inicial e chegar à posição final. Então, neste caso, para a partícula 2, para ela sair dessa posição e chegar à posição final, o ângulo que o raio dela descreveu foi um ângulo de 90 graus, num determinado tempo, ok? A partícula 1, ela sai do eixo vertical e chega ao eixo horizontal. O raio que a trajetória dessa partícula 1 irá descrever para sair da posição inicial e chegar à posição final também é de 90 graus. Então, ambos terão que se deslocar de 90 graus nessa trajetória. E como eles saem simultaneamente e chegam simultaneamente, isso significa que eles gastam o mesmo tempo. Então, se eles têm o mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo, é correto afirmar que elas possuem a mesma velocidade. Então, a velocidade angular da partícula 1 é igual à velocidade angular da partícula 2. Então, como elas estão se deslocando sobre a mesma reta, né, elas terão a mesma velocidade angular. Então, neste caso, a velocidade angular da partícula 1 é igual à velocidade angular da partícula 2. É só imaginarmos aqui como as partículas fossem um carrossel de parque de diversão. Então, eu tenho um cavalinho na região mais interna desse carrossel e um outro cavalinho 2 na região mais externa desse carrossel. Então, à medida que o carrossel gira, né, esses cavalinhos eles permanecem paralelo a todo instante. Então, isso significa que esses dois cavalinhos eles possuem a mesma velocidade angular. Ok? Tranquilo? Show. Vamos prosseguir. Aceleração angular média. A aceleração angular, ela será representada pela letra alfa. E quem é a aceleração angular? O que ela mede? Ela mede como a velocidade angular varia. Ela mede a rapidez com que a velocidade angular ela muda ao longo desse movimento circular.
A sua unidade no sistema internacional é o rad por segundo ao quadrado. Então, se a gente lembrar no movimento uniformemente variado, como a gente calculava a aceleração, né? A aceleração ela era dada por velocidade escalar sobre a variação do tempo. E a nossa aceleração no movimento uniformemente variado, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Se a gente reparar, se a gente for comparar, a nossa velocidade angular ela vai ser calculada de maneira bem similar a esta, ΔV sobre ΔT. Quem é a minha velocidade angular? Que é a responsável pela mudança da velocidade angular. Ela vai ser calculada da seguinte maneira. Aceleração angular, ela vai ser dada pela variação da velocidade angular pela variação do tempo. Então, repare que é bem similar, né? Aceleração, independente de qual seja ela, angular ou linear ou tangencial, ela vai ser calculada por variação da velocidade pela variação do tempo. Se for um movimento uniforme, vai ser velocidade escalar sobre a variação do tempo. Se for um movimento circular, vai ser velocidade angular pela variação do tempo. Então, o nosso alfa, ele será dado por variação da velocidade angular pela variação do tempo, e isso será medido em radiano por segundo ao quadrado. Então, a nossa aceleração, ela é medida em radiano por segundo ao quadrado. E o que ela faz? Ela mede a rapidez com que a velocidade angular varia ao longo do tempo. Ok? Bem, as grandezas escalares, elas têm uma relação com as grandezas angulares, né? Então, até agora nós falamos de três caras, né? De posição, velocidade e aceleração. Então, esses caras, eu tenho ele no movimento retilíneo, seja uniforme ou seja uniformemente variado, e tenho eles também no movimento angular. E como esses caras vão se relacionar? Então vamos nós. Primeiro, as grandezas escalares, elas sempre irão se relacionar com as suas correspondentes angulares através do raio. Então eu tenho aqui, na nossa primeira grandeza, a posição. Posição linear ou escalar, ela é representada pela letra S. Ela é medida em metros. Qual é a sua correspondente angular? É o θ, que é a posição angular. Então, como é que eu calculo num movimento circular a posição linear? Está aqui a relação dela com a angular. A posição linear, ela vai ser dada pela posição angular vezes o raio. Ok? Velocidade. A velocidade linear ou escalar, quem é ela? É o meu V. Qual é a sua correspondente angular? É o ômega, a velocidade angular. Como é que eu relaciono a velocidade linear com a velocidade angular? Como eu disse, elas se relacionam através do raio. Então, eu tenho que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. E a aceleração? Quem é esse cara? Então, a aceleração linear, que a gente representa pela letra a sua correspondente angular é a aceleração angular, que é representada pela letra alfa. Aceleração linear medida em metros por segundo ao quadrado. Aceleração angular medida em rad por segundo ao quadrado. E a relação entre as duas será a aceleração linear é igual à aceleração escalar, a aceleração angular vezes o raio. Então, se a gente reparar aqui, todas elas se relacionam através do raio com a sua componente angular, com a sua correspondente angular. Então, eu tenho posição, velocidade e aceleração escalar. Elas são iguais a
Posição, velocidade e aceleração angular, vezes quem? Vezes o raio. Então, todas elas são relacionadas à sua correspondente através do raio da trajetória. Posição linear é a angular vezes o raio. Velocidade linear é a angular vezes o raio. Aceleração linear é igual a angular vezes o raio. Então, a relação entre as grandezas físicas escalares e angulares, elas serão dadas pela grandeza escalar igual a sua correspondente angular vezes o raio da trajetória. Bem tranquilo, bem cuticute, bem pré-ridículozinho, não é, meu povo? Como nós falamos anteriormente, há uma relação entre um movimento circular e um movimento retilíneo, né? Seja ele uniforme ou uniformemente variado. Bem, então a partir desse momento, nós trataremos de um assunto chamado de movimento circular uniforme, o nosso MCU. Quem é o movimento circular uniforme? É um movimento cuja velocidade ela se mantém constante. É um movimento que a partícula vai percorrer deslocamentos angulares iguais no mesmo intervalo de tempo, tendo por característica uma velocidade angular constante. Bem, se nós lembrarmos lá, recordarmos o nosso movimento retilíneo uniforme, nosso MRU, por ter uma característica de mesma velocidade ao longo do tempo, esse movimento ele se torna previsível. Então é possível determinar aonde o móvel vai estar a qualquer instante, desde que eu tenha duas informações: de onde ele partiu, sua posição inicial, e com que velocidade ele partiu. Então, dessa maneira, se eu souber o tempo, eu consigo dizer aonde ele vai estar naquele tempo, né? No nosso famoso sorvete. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, dessa maneira, eu consigo prever onde o móvel vai estar a qualquer instante no movimento retilíneo uniforme. Porém, no movimento circular uniforme, isso não é diferente. Como ele possui uma velocidade angular constante, então esse movimento ele também se torna previsível. Então eu consigo dizer qual vai ser o ângulo descrito pela partícula em movimento circular uniforme, desde que eu tenha duas informações iniciais. Quais são elas? Com que ângulo ele partiu e com que velocidade angular ele partiu. Então, desta maneira, eu consigo saber a sua posição angular final a qualquer instante, utilizando a nossa relação. Posição angular final é igual a posição angular inicial mais velocidade angular vezes tempo. Então, dessa maneira, eu tenho aí a minha função horária das posições no MCU. Repara que há uma relação entre o MCU e o MRU, né? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, se eu lembrar do MRU, da fórmula do MRU, eu consigo relacionar e também achar a minha fórmula para o MCU. Tranquilo? Ok? Vamos nós. Características do movimento circular uniforme. Então, quais são as características desse movimento? Então, a primeira característica é que esse movimento tem uma trajetória que seja uma circunferência. Vetorialmente, a velocidade linear, o vetor velocidade, ela sempre será tangencial à trajetória. Ela será sempre tangente à trajetória, né? Em cada ponto da trajetória, a velocidade v ela é tangente. Então, essa velocidade vetorial, ela tem por característica ter um módulo constante, ou seja, o valor da velocidade não se altera ao longo
desse movimento, porém, a cada instante, essa velocidade ela possui uma direção e um sentido diferente. Então, ela é constante em módulo e variável em direção e sentido. Então, como essa velocidade ela não muda, a aceleração que está na mesma direção que ela, chamada de aceleração tangencial, ela não existe, ela é nula, né? Então, a aceleração tangencial, neste movimento, ela é nula, ela vale zero. Agora, um cara muito importante, e é o que caracteriza este movimento, é uma outra aceleração, chamada de aceleração centrípeta, que é o nosso AC. Quem é a nossa aceleração centrípeta? Então, como o próprio nome diz, é uma aceleração que está sempre direcionada para o centro da trajetória. Ela aponta sempre para o centro da trajetória. Por isso, seu nome de centrípeta. Qual é a característica dessa aceleração? Neste movimento, ela é constante em módulo, ou seja, o seu valor não se altera. Porém, a cada instante, ela vai ter uma direção e um sentido, né? Então, ela varia em direção e sentido, porém, é constante em módulo. E qual é a finalidade, qual é o objetivo da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela não produz mudança na velocidade escalar, na velocidade vetorial v. O que ela faz? Ela é responsável pela mudança de direção e sentido dessa velocidade. É como se ela desse a cada instante um puxãozinho do objeto que está se deslocando em movimento circular para o centro da trajetória, fazendo que a cada instante ele vá mudando de direção e sentido de tal maneira que ele permaneça dentro dessa trajetória circular. Então, é a aceleração centrípeta responsável por manter o corpo dentro dessa trajetória circular, ok? Bem, como toda e qualquer aceleração, ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Agora, como é que eu posso calcular a velocidade? Como nós vimos, a velocidade escalar ou linear, que é o nosso v, ela se relaciona com a sua correspondente angular através do raio, né? Então, eu calculo a velocidade escalar ou linear da seguinte maneira: velocidade angular vezes o raio. E esta aceleração centrípeta, que aponta sempre para o centro da trajetória, é a que caracteriza o movimento circular uniforme. Bem, a aceleração centrípeta constante, ela vai ser dada por velocidade escalar ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que deve estar sempre em metros, né, para que ela esteja em metros por segundo ao quadrado. Ou aceleração centrípeta é ômega ao quadrado, ou seja, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio da trajetória. Então, nós temos duas maneiras de calcular a aceleração, usando a velocidade escalar ou linear, ou usando a velocidade angular. Usando a velocidade escalar, eu tenho v quadrado sobre r. Usando a angular, eu tenho ômega ao quadrado vezes r. Ok? Tudo cuti-cuti. Período e frequência. Quem são esses caras dentro do movimento circular uniforme? Então, vamos começar pelo período. Período representado pela letra T maiúsculo, tesão. Quem é o período? O período é tempo. É o tempo necessário para que o móvel efetue uma volta completa. Então, período é o tempo para se executar uma volta completa. E como o período é tempo, no Sistema Internacional de Unidades, ele é calculado em segundos. Bem, como é que a gente pode calcular o período num movimento circular uniforme? Então, se eu souber quantas voltas um objeto deu e quanto tempo ele gastou para efetuar essas voltas, eu consigo calcular o período usando essa relação aqui, ΔT sobre N. Então, ΔT é o tempo gasto para efetuar as voltas e
N é o número de voltas efetuadas nesse tempo, ok? Bem, aqui nós temos alguns exemplos de períodos, né? Ou seja, o tempo necessário para se efetuar uma volta completa. Uma volta, o período de translação da Terra, 365 dias, rotação da Terra, 24 horas, volta completa do ponteiro das horas, 12 horas, volta completa do ponteiro dos minutos, 60 minutos ou 1 hora, volta completa do ponteiro dos segundos, 1 minuto ou 60 segundos, né? Então, lembrando que quando eu preciso fazer cálculos no sistema internacional, esse período aqui, esse tempo, deve estar em segundos, ok? E a frequência, meu povo? Quem é a frequência? A frequência, ela vai medir o período de repetição desse movimento. A frequência é a razão entre o número de voltas efetuadas e o tempo gasto para efetuar essa quantidade de voltas. Então, no sistema internacional, a frequência ela pode ser medida em rotações por segundos, que é o mesmo que RPS, ou Hertz, que é como ela é medida no sistema internacional mais comumente, né? Então ela pode ser dada em RPS ou Hertz, Hz, que é a unidade mais utilizada no SI. E como é que a gente calcula a frequência de um determinado movimento? Frequência, ela vai ser a razão entre o número de voltas efetuadas e o tempo gasto para efetuar essa quantidade de voltas. Então, se eu sei quantas voltas o cara deu e quanto tempo ele gastou para efetuar essas voltas completas, então, essa razão entre número de voltas e tempo vai me dar a frequência do movimento desse corpo, desse móvel, ok? Agora, observe uma coisa. Há uma relação entre a frequência e o período. Qual é a relação? A frequência ela é calculada por n sobre ΔT. E o período é calculado por ΔT sobre n. Opa! O que eu estou percebendo? Que a fórmula do período é o inverso da fórmula da frequência. Uma é ΔT sobre n, a outra é n sobre ΔT. Então, se uma é o inverso da outra, matematicamente, como é que eu represento isso? Uma ser o inverso da outra. Bem, então se a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, eu tenho que período é 1 sobre f, é o inverso da frequência. Então, se eu souber qual é o valor da frequência, eu determino o período fazendo 1 dividido pelo valor da frequência. O mesmo ocorre se eu souber o valor do período, porque frequência é o inverso do período. Então, se eu sei quanto vale o período, basta eu pegar 1 e dividir por esse valor do período. E aí eu consigo determinar a frequência desse movimento. E uma coisa muito importante, às vezes, em alguns problemas, essa frequência ela não é dada em unidades do sistema internacional. Às vezes a frequência ela é dada em RPM. O que é o RPM? Rotações por minuto, revoluções por minuto. É a quantidade de voltas que o corpo efetua em 1 minuto. E essa não é uma unidade do sistema internacional. Então há uma relação para eu transformar a frequência em RPM para Hertz e de Hertz para RPM, dependendo da minha necessidade, né? Então, como é que eu faço a conversão de RPM para Hertz? Eu pego o valor que está em rotações por minuto e divido por 60. E aí, esse valor estará em Hertz. Se eu tiver um valor em Hertz, basta pegar esse valor e multiplicar por 60, que aí eu terei esse valor em RPM. Então, só para recordar, RPM é o número de voltas efetuadas em 1 minuto. E o Hertz é o número de voltas efetuadas em 1 segundo. Tá ok? Então, essa é a relação entre esses dois caras aí. Por isso que o meu fator de transformação é 60.
Tranquilo? Beleza? Cut. Então, para a gente finalizar, vamos associar o período e a frequência às velocidades angular e linear. Bem, então vamos começar relacionando o período com a velocidade angular. Como é que a gente calcula a velocidade angular? É a variação do deslocamento angular sobre o tempo. Então, quando o móvel efetua uma volta completa, ou seja, ele descreve um ângulo de 360 graus. E 360 graus, nós vimos que isso é igual a 2π radianos, não é isso? E eu tenho aqui 2π radiano. Então, 2π radiano significa uma volta completa. Então, se eu tenho uma volta completa, dividido por ΔT, de uma volta completa. E quem é o tempo de uma volta completa? É o período. Então, é o Tzão, né? Então, eu tenho aqui que a minha velocidade angular pode ser calculada por uma volta completa dividido pelo período. Ou seja, 2π sobre período. Ou, como a frequência é o inverso do período, ou seja, se é o inverso, se o período divide, a frequência multiplica, né? Então eu posso calcular a mesma velocidade angular utilizando a frequência do movimento. Ou seja, uma volta completa vezes a frequência, ou seja, 2π vezes f. Então, desta maneira, eu consigo calcular a velocidade angular em função da frequência, 2πf, ou em função do período, 2π sobre Tzão. Tranquilo? E a velocidade escalar ou linear, que é o nosso v? Como é que eu relaciono ela? Então vamos voltar. A velocidade escalar, ela se relaciona com a angular através do raio, é isso? Então eu sei que a velocidade angular, ela é calculada em função da frequência por 2πf. Então se eu substituir ômega nessa fórmula por 2πf, eu terei que a velocidade angular, ela vai ser 2πrf. Então, dessa maneira, eu consigo calcular a velocidade escalar em função da frequência f. Ou, se eu pegar o mesmo ômega, minha velocidade angular, e agora substituir por 2π sobre t, eu terei que velocidade escalar, ela vai ser 2πr sobre Tzão. Então, desta maneira, eu consigo calcular a velocidade escalar em função da frequência, 2πrf, ou em função do período, 2πr sobre Tzão. Ok? Então, só para a gente recordar, 2π, uma volta completa, Tzão, tempo de uma volta completa. Então, uma volta completa, tempo de uma volta completa, vezes o raio. Ok? Valeu? Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Beijos.